Jogador ex-internacional oferecido para o Sport na sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, por que ele não foi contratado, da mesma forma se poderia ajudar e que a janela de transferências que ainda está aberta para esta pequena brecha do regulamento da CBF para jogadores livres do mercado da bola. Da mesma forma, eu quero falar sobre um jogador lá da Arábia Saudita, ele que é brasileiro, também com nacionalidade italiana, um meio atacante excelente, que eu vejo que seria uma boa escolha para o Sport, pensando no ano que vem. Ele que inclusive foi companheiro do Gustavo, lá na Arábia, nos Emirados Árabes, o meu meio atacante Gustavo, revelado pelo Sport também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do Sport, que eu vou deixar para vocês na tela final. Esse é o canal Futebol Team, eu me chamo Guilherme e aqui a gente fala sobre os clubes, o meu projeto do YouTube é esse, de falar sobre os clubes fora do eixo do país. No canal Futebol Team a gente fala sobre o Sport, tem o canal Black Cartel Foot, eu vou deixar para vocês na tela final, por isso que tem essa plaquinha aqui, tava gravando os vídeos dele também. Lá a gente fala sobre o Vitória, sobre o Paysandu, Remo, Santa Cruz e o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que você me dá uma força também em todos os outros canais, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador que se ofereceu para jogar no Sport nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Mikael, ele mesmo revelado nas categorias de base do Leão, passou também sem sucesso no Internacional, no América Mineiro, também na Salernitana, na temporada de 2022. Esta informação foi confirmada pelo próprio jogador em entrevista ao Globo Esporte nesta última semana. Garantiu o seguinte, que se ofereceu a jogar no Sport nesta Série B, como o Mikael rescindiu o contrato, e eu já tinha comentado sobre isso em outros vídeos aqui no canal também, como ele tinha rescindido com a Salernitana, ainda poderia fechar com o Sport até o dia 20 de setembro, ou seja, até esta próxima sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18, então a reviravolta pode sim acontecer. Mas, segundo informações do próprio jogador, nesta entrevista ao Globo Esporte, o Sport não teve o interesse. Abre aspas. Eu me ofereci para jogar lá, aceitaria reduzir meu salário em praticamente 80% para jogar. Por amor, lá. Não entendi porque a diretoria não aceitou. Estou livre no mercado, então assim, eu acho que seria uma situação bacana para o Sport e para mim, para os dois. Fiquei um pouco chateado por tudo que eu já fiz pelo clube. E tanto que eu faria de novo, abrir mão, iria poder jogar no Sport, quem sabe eu poderia dar mais lucro de novo, novamente para o Leão. E não abriram as portas para mim, fiquei muito chateado mesmo, porque já vi atletas que não tinham identificação nenhuma com o clube terem muito mais amparo. Como Sport, eu sempre serei torcedor do clube e sempre vou amá-lo, independente de qualquer situação. Mas a gente, claro que fica um pouco chateado por isso também. Ele comentou sobre a chance de retornar no futuro para o Sport, abre aspas. Isso tudo me deixou chateado e incrédulo sobre essa situação, mas é claro que conversando pode ser que mude. No momento, se for algo que a torcida ou alguém faça a minha cabeça, porque em relação ao pessoal da diretoria, eu não tenho amor nenhum por esse pessoal mesmo. A relação também com o presidente Yuri Romão é bem saudável, um cara que eu gosto bastante, que me ajudou e muito, é um cara que eu admiro também, não em relação a ele, mas ao pessoal que trabalhei ali, fecha aspas, foi o que pontuou o centroavante Mikael nesta entrevista ao Globo Esporte. Eu vi 2 pontos e eu quero comentar aqui com vocês. Eu não sou torcedor do Sport, então você pode deixar a sua opinião mais precisa sobre esse assunto. O torcedor do Sport, ele lembra da procura do Sport ao Mikael no ano passado, onde o jogador acabou não aceitando esse convite para voltar à Ilha do Retiro. Eu penso da seguinte forma, se a gente for ficar magoado e não contratar jogadores que já recusaram os nossos clubes, não vai acontecer nada, não vai ter nenhuma contratação mais, porque assim, é a coisa que mais acontece no futebol, é empresário menosprezando o clube, é o clube maltratando o jogador, às vezes oferecendo uma proposta ridiculamente baixa, ou até mesmo alta demais, então assim, você pode ficar com raiva do seu clube porque pagou mais alto para um jogador e acabou não planejando a busca por outro no mercado, e isso acontece diversas vezes. Então assim, se você for levar a ferro e fogo, tal jogador me recusou lá 5 anos atrás, esse cara não quis abrir conversas naquele momento porque estava feliz na Europa, sei lá. Se for pensar assim, nenhum jogador será contratado, até porque a gente sabe como funciona esse meio do futebol. Eu comentei sobre o Mikael e eu penso exatamente assim ainda hoje. Eu não contrataria o Mikael para ele jogar exatamente agora, nessa atual temporada.
Por quê? Ele não atua desde maio do ano passado, vestindo a camisa do América Mineiro. Então, como esse tempo é muito longo, é arriscado você contratar esse jogador e ele acabar não se adaptando fisicamente. Normal, né? O Mikael, nessa entrevista, afirmou que já estava melhor fisicamente do que em outras situações. Porém, olhando o ano que vem, tendo o Campeonato Pernambucano pela frente, o Mikael não esqueceu de jogar bola. O cara tem 25 anos ainda, é um centroavante com características raras aqui no futebol brasileiro. Canhoto, finaliza muito bem, tem um poder de percepção dentro da grande área como poucos que passaram pelo esporte nos últimos anos. Então eu faria sim essa contratação, faria a inscrição dele na Série B, só que pensaria mais no ano que vem, tá? Um salário um pouco mais baixo, segundo o Mikael, reduziu em quase 80%, então assim, seria um salário com certeza menor do que 50 mil reais mensais, né? Isso para o esporte não significa absolutamente nada. Pode deixar a sua opinião, eu faria essa contratação sim, visando já o cara chegar agora, se adaptar, chegar bem fisicamente para um começo de ano, tendo todo o Campeonato Pernambucano. O Mikael precisa de outro clube para jogar, para se condicionar fisicamente, para voltar a jogar futebol. Nesta entrevista ao GE, o Mikael afirmou também que foi procurado por clubes da Série B do Brasileirão, além de uma equipe do Japão. A informação que eu tenho é que o Paysandu foi um dos clubes interessados na contratação do Mikael. Essa informação foi confirmada através do Twitter do @empresáriojrb, que faz a cobertura do Paysandu também. Pode deixar a sua opinião sobre o Mikael, jogador que foi vendido por mais de 14 milhões de reais ao futebol italiano no comecinho de 2020. Para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia, é com a Esportiva VIP, só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A sequência da Série A com todos os jogos você encontra lá, como por exemplo, empate entre Fluminense e Botafogo pagando 3,10 a cada real apostado, vitória do Criciúma contra o Atlético Paranaense 2,28, do Atlético Mineiro frente ao Bragantino 1,86, vitória do Cruzeiro contra o Cuiabá 2,65 e o empate entre Fortaleza e Bahia a 3,35. Essas e todas as outras cotações na sequência da Série A, B e C do Brasileirão, o próximo jogo do esporte, você já encontra também na Esportiva VIP. Vou deixar todas as informações para você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito sem burocracia, e lá você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600. Não perca essa chance com a Esportiva VIP. O link aqui embaixo no primeiro comentário. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar sobre o meio-campista que eu gostaria muito de ver novamente no futebol brasileiro e penso que seria uma boa escolha para o esporte nos próximos anos, que é o Daniel Bessa, meio-atacante brasileiro, naturalizado italiano. Hoje tem 31 anos de idade, ele ficou mais conhecido por conta das suas passagens na Inter de Milão, Bolonha, Hellas Verona e Genoa, né, na temporada de 2018. Ele jogou no Goiás, né? Eu que sou torcedor do Verdão, foi bem aqui no Goiás. Ele começa no Campeonato Goiano, naquele ano que teve, né, a paralisação do futebol em 2020. Começa bem, fez ali alguns jogos interessantes na Série A, mas acabou deixando o clube precocemente, com 23 jogos, 5 gols marcados e uma assistência. O Daniel Bessa, que inclusive na última temporada, lá nos Emirados Árabes, ele foi companheiro do Gustavo, né? O Gustavo, o ex-Sport, jogaram juntos, o Daniel Bessa e o Gustavo, pelo Al Ittihad no ano passado. O Daniel Bessa era o titular da posição. Ele pode fazer uma função como um camisa 10, um maestro, aquele cara que pega a bola e consegue conduzir muito bem o jogo, acalmar, ver um companheiro mais bem posicionado, cobrança de falta, escanteio, enfim. Eu gosto muito do Daniel Bessa, lamentei muito a sua saída também precoce no Goiás, lá na Série A de 2020. No ano passado ele marcou 14 gols e deu 8 assistências em 30 jogos pelo Al Ittihad. O contrato dele não é curto, tá? Vai até junho de 2026. E assim, é um jogador caro também, tá? Eu, só dando um pitaco, não é uma informação oficial, eu não acredito que o Daniel Bessa receba menos de 400 mil reais lá no futebol dos Emirados Árabes, até porque é um jogador muito valorizado. Também no futebol italiano, né? Ele, quando deixou o Goiás, ele voltou para a primeira divisão italiana ainda, no Hellas Verona, em 2020, e também na temporada de 2021 vai para a sua terceira edição de campeonato nos Emirados Árabes. Pode deixar a sua opinião se você conhece o Daniel Bessa, ele que é aqui no futebol brasileiro, ele começou bem novinho ainda no Coritiba, ali no Sub-15 e no Atlético Paranaense também, em 2008, mas já arrumou para a Europa naquele mesmo ano, quando ele foi contratado pela Inter de Milão, né, a gigantesca Inter de Milão. Foi bem no Sub-20,
só que não teve chances na equipe profissional, né? Foi emprestado ao Olhanense, lá em Portugal, o Sparta Rotterdam na Holanda, Bolonha, Como e contratado em definitivo pelo Hellas Verona em 2016. Depois disso acabou passando pelo Genoa, Hellas Verona também e no Goiás. Pode deixar o seu pitaco sobre o Daniel Bessa. Ele falou sobre o seu interesse, acho que foi uma entrevista, acho que foi em 2022, né, sobre o interesse de voltar para Curitiba, né, seja no Atlético, seja no próprio Coxa, onde ele começou nas categorias de base, mas aqui no Brasil só jogou pelo Goiás lá em 2020. Pode deixar o seu pitaco também sobre esse jogador, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do esporte na tela final e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!